salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos agora sobre o fenômeno do poder, sob a ótica da sociologia, beleza? Para isso, galera, é fundamental pensarmos sobre a visão dos clássicos da sociologia sobre o poder, tá certo? O primeiro que falaremos é o Durkheim, Émile Durkheim. O Durkheim é o pai da corrente funcionalista na sociologia, funcionalismo de função. Para ele, cada indivíduo tem funções necessárias que deve cumprir para o bem do todo, para o bem da sociedade. Isso é uma coisa natural, diz Durkheim. É como um corpo, em que a perna deve cumprir a função de perna, o braço deve cumprir a função de braço. Tá certo? Na sociedade é igual. Portanto, para ele, haver quem manda e quem obedece é uma coisa que atende a essa lógica natural. E é de onde vem o poder, segundo ele. Beleza? O Marx, que é o segundo, ele vai falar, pessoal, que a lógica das classes sociais define a estrutura de poder. Na sociedade, há quem manda e há quem obedece. Quem manda? Aquele que detém o poder econômico. Aquele que detém os meios de produção, tá certo? Portanto, é a lógica do conflito de classes que sustenta a lógica do poder, tá certo? O próximo é o Max Weber. O Weber diz, pessoal, atendendo aí às ideias e aos conceitos dele mesmo, de burocracia e hierarquia, ele vai dizer que ter poder é ter controle sobre as circunstâncias. É fazer, por exemplo, com que outra pessoa faça o que você quer que ele faça, tá certo? Aí você exerce controle sobre a situação e, portanto, poder sobre aquela pessoa, tá certo? É, de maneira sintética, de maneira sintetizada, a visão dos três grandes clássicos da sociologia acerca do poder. Galera, desenvolvendo a visão do Weber, do Max Weber, analisando, questionando e desenvolvendo, alguns representantes dos movimentos sociais formaram uma visão nova acerca do poder, dizendo que essa ideia do poder ligada ao controle, ligada a poder fazer com que os outros façam o que você quer, isso é um tipo de poder. Porém, há outro tipo de poder antagônico. É o que vão dizer os movimentos sociais, um pouco influenciados pela visão marxista, tá certo? Uma vez que uma classe social exerce poder sobre a outra classe, uma vez organizada, pode exercer um poder contrário também. É o que dizem aí representantes dos movimentos sociais, ao longo da história dos movimentos sociais, muito importantes para a sociologia. A partir dessa visão, há dois grandes tipos de poder na sociedade: o poder sobre e o poder de. Poder sobre, o próprio nome já diz, né? Poder sobre está ligado a alguém sobre alguém. O poder sobre, muito baseado na ideia de autoridade, tá certo? Mas há também um poder contrário. O poder sobre quem está em cima exerce sobre quem está embaixo. Mas há também a possibilidade de quem está embaixo, uma vez se organizando e se mobilizando, exercer poder sobre quem está em cima. Aí é um poder contrário, representando a força não mais da autoridade, mas agora da coletividade. Tá certo? A força da coletividade sobre as autoridades, sobre quem está em cima. Esse seria o poder de organização, o poder de mobilização. Beleza? Então, segundo os movimentos sociais, há o poder sobre, mas também há o poder de. Pessoal, outro ponto importante é o poder que a sociedade como um todo, que a coletividade exerce sobre cada uma das pessoas, sobre todos nós, sobre os indivíduos. Galera, essa coerção, esse controle dos indivíduos sobre a sociedade, que foram vistas de forma muito diferentes por cada um dos clássicos, é o que nós chamamos de processo de socialização. Beleza? E tá aqui. O processo da socialização. E basicamente é o seguinte, pessoal. Desde a primeira socialização, desde o início da vida, quando a gente está começando a falar, a engatinhar, é um bebezinho ainda, há uma série de regras que nós temos que assimilar.
quanto melhor nós assimilamos as regras, mais bem inseridos na sociedade nós estaremos. E este é o processo de socialização. A socialização nada mais é, meus queridos, do que assimilar regras sociais, aceitar o poder da coletividade sobre nós. E quanto melhor eu aceito as regras da sociedade, mais o meu comportamento será bem visto pelos outros. Tá certo? Isso é ser bem socializado. Portanto, pessoal, o processo de socialização define 3 elementos fundamentais na sociedade e, portanto, no comportamento individual. Primeiro, a visão do que é certo e do que é errado. Tá certo? A ética e a moralidade. A ética e a moral é definida pela lógica da socialização. Nós somos indivíduos éticos que agimos de acordo com a moralidade quando nós aceitamos o padrão de certo e errado do ambiente que estamos. Ou seja, somos socializados. Também a etiqueta. Etiqueta, que seria uma ética pequena. Ou seja, o padrão certo e errado de questões do dia a dia. Ou seja, os nossos costumes. Também fortemente definidos pelo processo de socialização. Mas há um terceiro tópico ainda, a questão das leis, o direito, a justiça. Uma vez que eu não assimilo as regras sociais, não aceito a autoridade da sociedade sobre mim, eu posso fazer certas coisas que vai contra o que está instituído em lei, tá certo? E fazendo coisas que ferem as leis, eu terei punição. Terei punições diversas, tá certo? Por não cumprir adequadamente com o processo de socialização. Beleza, meus queridos? Então, há alguns apontamentos aí sobre a visão sociológica acerca do poder. Espero que tenha ficado claro. Qualquer questão, dê um toque. Tamo junto, meus queridos. É nóis!